Meus amiguinhos, não se assustem. Nesse vídeo vamos falar da morte. Chegou à Netflix uma fantástica série da HBO chamada 6 Feet Under, que mesmo que já tenha acabado há 18 anos, muitos estão descobrindo essa preciosidade só agora porque pingou na Netflix. Quem diria que um dia o entretenimento faria da morte o seu objetivo de argumentação principal, né? Muito bem-vindos a mais um vídeo completo sobre 6 Feet Under. Essa é a minha carta de amor, sem spoilers, sobre a melhor série que tem o melhor final de qualquer série na história da TV. Vamos lá, hoje o papo tá legal. Eu acho que só fica claro o tamanho que essa série causou no mundo do entretenimento quando a gente volta um pouco no tempo e entende o que era a televisão até o final dos anos 90. Vamos lá, né? A TV era um vasto deserto e o mercado vivia de fórmulas conservadoras e procedurais. Sabe o procedural? Aquele negócio lá da série com casinho da semana? Era isso. Só que na verdade isso era muito calculado. Não tinha internet, não tinha streaming. Se você não visse o episódio no dia que ele passava na TV, perdia. Imagina, diretor, o jovem aí que tem ansiedade, que passou na TV e nunca mais consegue dar play porque não tem Netflix, como é que faz? Bota a TV pra gravar antes de sair de casa. Mas quem no videocassete? Pois é, mó treta. Só que na verdade isso não era exatamente ruim. Era um formato confortável, era um formato seguro. Tava tudo bem e ninguém tava reclamando não. Até que entre 1997 e 1998, a HBO decidiu não fazer TV. Os mais velhotes aqui vão lembrar do que eu tô falando, né? O slogan do canal, quando ele lançou a sua primeira série, era: não é TV, é HBO. Mano, os caras simplesmente lançaram The Sopranos, Oz, Sex and the City, 6 Feet Under e mudaram a história da televisão pra sempre. Era o começo da terceira era de ouro da TV. E aí que entra um querido chamado Alan Ball. No ano 2000, Alan Ball ganhava o Oscar de melhor roteirista pelo maravilhoso filme Beleza Americana. Vocês lembram desse filme? Não sei se vocês já viram. É uma história de uma família que parecia perfeita, a olho nu, mas que escondia um mofo psicológico da típica classe média do americano. Uma sacola plástica nunca foi tão emocionante. É bem verdade isso. O roteiro do filme já flertava, né, com temas como a morte e a instabilidade emocional do cidadão americano regular. E logo depois, né, do sucesso de Beleza Americana, o menino Alan foi abordado pela HBO. Ô, Alan Ball, estamos com um canal novo aqui, você não quer vir trabalhar com a gente? Muitos nem sabem disso, olha que curiosidade legal. Mas a ideia da casa funerária dos Fisher não foi do Alan, e sim de uma executiva da HBO chamada Caroline Strauss. Ela deu a ideia, ele botou, né, o temperinho dele, e quando os bambambãs da emissora leram o roteiro do primeiro episódio, só pediram uma única alteração. Alan Ball, gostamos aqui do seu roteiro, eu tô te ligando pra avisar, tá aprovado, a gente só queria pedir uma coisa: não deixe a história convencional, a gente quer a mais não convencional possível, pode ser? Mas gente, é isso que eu queria, muito obrigado. Isso foi música pros ouvidos de Alan Ball. Pra mim, uma das coisas mais incríveis que essa era de ouro da TV trouxe para o mercado foi liberdade. Até então, esse lance de liberdade criativa, de produtores executivos, diretores, roteiristas, não era muito assim não, eram os executivos da emissora dando canetada em tudo, dando palpitinho em tudo. Agora, Alan Ball podia pesar a mão nas esquisitices da família e deixar para o espectador um senso de surpresa e identificação que não era nada comum naquela época. Não demorou muito e 6 Feet Under tinha uma legião de fãs ao redor do planeta. Vamos lá, vamos apresentar essa família muito unida e também muito ouriçada. O nascimento de tudo foi assim: o patriarca da família Fisher, Nathaniel Fisher, sai um dia de carro para buscar um corpo e sofre um acidente fatal. A família dele comanda um negócio funerário dentro da própria casa e, de repente, depois de vender a morte por tanto tempo, eles que precisam lidar com ela. Imediatamente, o filho mais velho, Nate, volta de Seattle para o enterro do pai e no avião conhece uma mulher. Ela se chama Brenda. E quando Nate chega em casa, ele encontra o seguinte cenário: o irmão mais novo, David, tem todo o interesse do mundo em assumir os negócios da família. A mãe deles, a Ruth, não tá bem e tá sempre com aquele olhar perdido dentro de casa, mas está secretamente tendo um caso com um florista russo. E ainda tem a irmã mais nova, a Claire, que odeia morar em uma casa funerária, não julgo, também acho que não ia curtir não, mas que rouba, né, um pé de um defunto pra assustar um ex-namorado. Então ela não gosta, mas ela aproveita ali do business da família. Tá bom pra vocês? Tá esquisito bastante? E a dinâmica da família se estabelece rapidamente. A mãe dos meninos quer que o Nate assuma a funerária, mas o Nate, ele se caga todo de ficar perto de pessoas mortas, ele não curte esse negócio. O David quer assumir os negócios sozinho, mas pra esconder que é gay, fica duro feito pedra, ele tá desconfortável na própria pele. No meio disso tudo, o Nate começa uma
relação estranha com aquela mulher que ele conheceu no avião, a Brenda. O namorado do David quer compromisso sério e o preparador de cadáveres da empresa tá pedindo sociedade. E olha que interessante, Six Feet Under pegou um pouco daquele modelo procedural e acoplou a forma dos seus episódios. Todo episódio abre com uma pessoa morrendo. O velório dessa pessoa costura o episódio e não demorou muito tempo para que essa forma se tatuasse na história da cultura pop. O fade branco, a inscrição com o ano que a pessoa nasceu e o ano em que morreu, e uma forma de morrer que sempre surpreende. Isso sem falar na abertura, né? Que delicinha de música que cola na cabeça. E foi nessa época que a HBO começou um modelo de séries que serviria como base para praticamente todos os canais a cabo e os streamings que surgiriam nos próximos anos. Sabe esse lance aí de temporada com menos episódios, 10, 3 episódios? Episódios sem intervalos comerciais e aberturas extremamente bem planejadas? Há quase 2 décadas, a HBO desenhou essa planta que seria seguida por grande parte da indústria. Ah, e o mais importante, a forma de se escrever TV também ia mudar. Com poucos episódios, a temporada podia ser toda escrita antes mesmo da estreia. Sem intervalos comerciais, sumia a necessidade de criar ganchos a cada 6 minutos de episódio, porque não tem aquele bloco, não tem aquela pausa. A prioridade era a complexidade dos personagens, um texto bem escrito e o máximo de ousadia permitido por essa nova cartilha lançada pela HBO. Era a hora de jogar fora as amarras morais e mergulhar na natureza humana sem medo do que transbordasse. E foi isso que a série fez nos 5 anos em que ficou no ar. Cada personagem foi pensado para subverter o que as pessoas estavam acostumadas a ver na televisão até aquele ponto. A narrativa de aceitação de David, por exemplo, se tornou uma das mais importantes para a comunidade gay, que nesse início dos anos 2000 ainda nem tinha a representatividade que merecia na TV. Os personagens existiam, eles não eram criados nem para serem amados e nem para serem odiados. Aquela era uma contemplação da existência, seja ela como fosse, pro bem ou pro mal. A gente via a série retratar a busca de Ruth pelo amor do jeito mais torto do mundo. A gente via a Claire se comportar como uma imbecil na maioria do tempo, mas a gente também via uma adolescente despreparada para entender o que diabos estava acontecendo dentro daquela casa. Alan Ball explorou o máximo possível de possibilidades sobre a morte e o máximo de variáveis, sendo ele mesmo um exemplo disso. Olha que louco, olha essa história. A irmã do Alan Ball morreu num acidente de carro e ele estava dentro desse carro, e a morte passou a ser um tema recorrente em sua carreira depois disso. Alan Ball também nunca teve medo de tomar decisões drásticas, como por exemplo o episódio que começa com a morte de um bebê. Cara, eu me lembro exatamente o dia que eu assisti esse episódio e como eu me senti mal vendo esse episódio. Eu não sei se qualquer outra produção televisiva que eu já vi mexeu tanto comigo como esse episódio do bebê. Eu não me lembro de sentir tanta tristeza em qualquer outra série. É claro que essa ousadia começou a atrair o interesse de astros e estrelas do cinema. A TV começava a ser muito mais interessante para o mercado do que o cinema, pelo menos em termos de oportunidades para atores que queriam papéis fora da curva. Além disso, muita gente que não era muito conhecida na época também deu a cara na casa dos Fishers. Aqui vão alguns nomes que já apareceram por lá: Kathy Bates, Patricia Clarkson, Bob Cannavale, Sandra Oh, Jenna Fischer, Justin Theroux, todos queriam estar nessa série incrível. Six Feet Under é um raro caso de uma série onde não existem atuações falhas, selo Michelle Arouca de garantia. E se tudo isso que eu tô falando ainda não te convenceu, eu vou encerrar esse vídeo dizendo novamente: Six Feet Under tem o melhor final da história das séries. E não é só um final com bons resultados gerais, mas um final com a melhor sequência final dentro de um final. É meio estranho isso, mas se liga. A trilha sonora de Six Feet Under sempre foi muito forte, mas a canção escolhida para essa última sequência vai te arrepiar dos pés à cabeça. São 7 minutos de pura catarse, 7 minutos poderosíssimos, 7 minutos de paraíso criativo, 7 minutos que você não vai se esquecer pro resto da sua vida. Six Feet Under é uma obra de arte sobre a eminência do fim, mas aproveitem que ela acabou de chegar à Netflix e ofereçam a ela um recomeço, porque é a memória que sustenta a existência das coisas. E meus queridos amigos, essa é uma série que merece a eternidade.